Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a minhas crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 13 até o 16. E nós nos deparamos com essa situação constrangedora. As crianças querendo se aproximar de Jesus e os discípulos proibindo elas de chegar perto de nosso Senhor. É interessante que aqui diz que Jesus se aborreceu com essa situação. E aí, nessa repreensão que Jesus dá aos discípulos, ele vai nos dizer que se nós não pensarmos igual às crianças, não entraremos no reino dos céus. É preciso que o nosso coração seja como de uma criança. É importante notar que as crianças, elas são muito fáceis de ser conduzidas. Elas serão conduzidas e elas serão no futuro de acordo com como elas forem conduzidas agora. É por isso que lá no livro do Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 7, melhor, vou no versículo 6. O Senhor diz assim: os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Olha, os mandamentos. Vejam que nos versículos anteriores, Deus faz um chamado, dizendo: ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. E aí, ele começa a dizer que esses mandamentos precisam ser colocados no nosso coração. E aí o versículo que eu estava lendo antes vai dizer: os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. É preciso incutir no coração da criança os mandamentos da lei de Deus. É preciso colocar no coração das crianças o mistério da Santíssima Trindade. É preciso colocar no coração das crianças os ensinamentos de nosso Senhor. Porque quando é colocado, quando é ensinado, a criança ela vai sendo conduzida no caminho da santidade e ela vai se tornando santa. Por isso que não se pode impedir que as crianças ouçam a palavra de Deus. Não se pode impedir a criança de ser levada à igreja. Não se pode. No rito do matrimônio, nós vimos esses dias, eu até falei para vocês, lá vai dizer o seguinte, para os noivos que estão ali, que eles, se eles estão dispostos
a receber os filhos que Deus vos der. E depois diz o seguinte: depois que vocês receberem esses filhos, vocês deverão educá-los na lei de Deus e da igreja. Está vendo? A educação que os pais católicos dão para os seus filhos é justamente essa. A educação católica. A educação dos ensinamentos, a vida dos santos, a doutrina da igreja, a Sagrada Escritura, que trabalham para os pais. Mas é preciso. Na psicologia fala-se que do 0 até os 7 anos de idade, os pais deverão ensinar as coisas boas aos seus filhos. E nesse período é que vai definir o que esses meninos serão no futuro. Se os pais dão amor, as crianças vão receber amor. Vão viver sem problema nenhum. Mas se os pais não educam bem, essas crianças, serão um mal para a sociedade no futuro. Por isso a necessidade de ensinar bem as crianças. Por isso essa preocupação de Jesus quando os discípulos impedem as crianças de chegar perto. É preciso que elas aprendam. Satanás, sabendo disso, o que é que ele tem feito? Ele tem impedido as crianças de chegar a Deus. Por exemplo, um pai ateu. Um pai ateu não vai levar Deus para as crianças. Pelo contrário, eles vão dizer que Deus não existe. E vão até se aborrecer se as crianças fizerem de tudo, né, para procurar a igreja, para procurar uma catequese. Quantas crianças aí, aqui eu estou falando crianças aí já com essa idade de 8 anos, 9 anos, até de 7 anos, que veem os seus coleguinhas indo para a igreja, eles querem ir, mas os pais impedem. E eles vão crescendo sem querer saber de Deus, sem buscar a Deus. Que situação deprimente. E aí nós vemos também o ensino nas nossas escolas. As escolas católicas, elas surgiram justamente com essa intenção. E além de dar as matérias de matemática, português, história e todas as matérias necessárias para o crescimento nosso intelectual, as igrejas católicas colocam, pelo menos deveria colocar, como centro a catequese. Quantas crianças antigamente nas escolas católicas foram doutrinadas, aprenderam através da catequese e foram assim, fizeram a primeira comunhão nas escolas, foram crismados na escola, tiveram a base do ensinamento católico. Mas infelizmente hoje, Satanás tem destruído as escolas e as escolas têm sido justamente um local de doutrinação. E uma das primeiras coisas que é visto lá é justamente de dizer que Deus não existe. Como eu já falei aqui muitas vezes para vocês, uma criança ali de 8 anos chegou em casa e disse, 8 anos de idade, né?
chegou em casa dizendo para os pais que Deus não existia. E os pais eram católicos. Ele disse, mas meu filho, como é que você pode dizer uma coisa dessa? Nós sempre ensinamos que Deus existe. E a criança disse, a minha professora disse que Deus não existe. Estão entendendo como há um impedimento de que as crianças cheguem a Deus? O que uma criança dessa vai o que acontecerá com uma criança dessa no futuro? Ela vai crescer dizendo que Deus não existe. E dizendo que que Deus não existe, no caso, elas não buscarão a Eucaristia, não procurarão a catequese, não entrarão na igreja, não serão batizadas. Imagina só, não serão batizadas. Como eu disse antes, né, que nas escolas católicas sempre foi um lugar onde as crianças tiveram a catequese. Quantas crianças que foram batizadas nas escolas. Achei interessante que recentemente eu estive num congresso, esse congresso aconteceu na faculdade Ítalo-Brasileira, ali em São Paulo. E no final ali, quando estava terminando a missa, aí eu fui apresentado ali pelo diretor ali da faculdade, e ele me contava que nessa faculdade eles têm 3 missas por dia. E se o sacerdote chegar lá, eles vão atender confissões dos alunos, porque os alunos procuram os sacerdotes para confessar. Ah, que coisa maravilhosa, que coisa boa! Eu fiquei assim extremamente admirado, porque hoje nós só ouvimos aí doutrinações e muitas doutrinações. Imagine esse jovem que está ali naquela faculdade, além deles aprenderem a sua profissão, aquilo que eles têm no coração de ajudar a sociedade no futuro, eles ainda recebem a palavra de Deus, participam da Santa Missa. Que coisa maravilhosa! O que me alegra também é que ultimamente tem surgido muitas escolas católicas, pais que têm tido essa iniciativa de levar os seus filhos, de cobrar, de pedir que surjam mais escolas católicas. Porque hoje o que nós estamos precisando é de mais escolas católicas. Porque ali, além do ensinamento que já tem em casa, já tem na escola, e aí tudo se complementa com a igreja. Essas 3 instituições. A instituição familiar, a instituição escolar e a instituição igreja. Nessas três instituições, Deus precisa ser colocado no coração de cada pessoa, no coração das crianças e dos adultos, claro. Porque serão essas crianças, elas serão o nosso futuro. E o futuro será do futuro de pessoas santas, pessoas íntegras, pessoas de Deus. Repito, o diabo tem feito de tudo para destruir as crianças
E aí, com essas doutrinações, ideologia de gênero, imagina a criança que vai na escola para ficar aprendendo sobre a sua sexualidade, dizendo que elas podem escolher. Como é que elas podem escolher se Deus as criou? Deus as criou, homem e mulher. Claro, meus irmãos, no mundo pagão, se querem viver dessa forma, o que é que nós podemos fazer? Mas no mundo católico não pode existir. E os pais precisam fazer de tudo para vigiar os seus filhos, para ensinar, porque elas não podem ser impedidas de chegar ao céu. Porque uma criança que é doutrinada de forma errada, elas não entrarão no reino dos céus. É por isso que Jesus está dizendo aqui de forma contrária, olha bem, deixai vir a minhas crianças, não as proibais. Porque o reino de Deus é dos que são como elas, tá vendo? Em verdade eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele, tá vendo? Então, a criança que tem essa abertura, essa facilidade para as coisas de Deus, porque o adulto questiona mais, questiona demais, e às vezes esses questionamentos levam ao erro. Então, Jesus está dizendo, se nós não tivermos o coração como de criança, nós não entraremos no reino dos céus. Agora, imagina, e por isso que eu estou dizendo, né? Se a criança não é ensinada, ela vai ser um adulto no futuro que não conhece a Deus e essa criança não entrará no reino de Deus. Por isso, o tempo, o momento de ensinar é agora. Não pode ser depois. Então, que os pais levem Jesus para os seus filhos. Ensinem, já comece ali entrando no mistério da Santíssima Trindade, ensinando o sinal da cruz. O sinal da cruz na hora que for dormir, na hora que for se alimentar. Abençoe os seus filhos na hora que eles forem para a escola. Abençoe, ensinem o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai, o Creio, que é a base do nosso catolicismo, está ali no Creio. Ensinem o Creio e depois, primeiro, né, ensinem elas a decorar e depois ensinem. Vai ali mostrando o que quer dizer Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é o Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade. Ensine ela a rezar a Ave Maria. Leiam a Sagrada Escritura, conte as histórias que estão ali na Sagrada Escritura, história de Sansão, de Noé, Adão e Eva, como foi que Adão e Eva acabaram desobedecendo a Deus, a história de Moisés. Aí entra lá no Novo Testamento contando a história de Jesus, para que essas crianças sejam santas. O futuro do mundo está nos ensinamentos que os pais dão, os pais em casa, os professores na escola e nós padres na igreja. Vocês estão entendendo? Não impeçais. Não proibais as crianças de vir a mim, de Jesus. Não proibais. Interessante que
A gente ouve testemunhos assim que, na verdade, são milagres. Pais que não ensinaram os seus filhos a base dos ensinamentos de nosso Senhor, a base da doutrina da igreja, e elas cresceram e num determinado momento elas decidiram ir para a igreja. É um milagre. O próprio Espírito Santo as conduziu. E depois que elas foram conduzidas, elas levaram os seus pais também. Que coisa linda, isso é um milagre. Mas nem tudo, nem todas as pessoas acontecem dessa forma. Nem todas. Tem pais que conduziram mal os seus filhos e seus filhos se tornaram ateus e morreram sem crer em Deus, e esses pais morreram também. E aí acontece justamente o que Jesus está dizendo. Não entraram no reino de Deus. Não foram para o céu. Foram para a condenação eterna. Vamos ajudar, vamos ensinar, vamos levar as nossas crianças para Deus e não as proibais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E Deus abençoe as crianças.